responsabilidade dói, né? Não, responsabilidade não dói. O que dói é a sua resistência em assumir. Ah, que tá pesado, que exige demais, estão me exigindo muito, que eu não aguento mais tanta responsabilidade, que todo mundo pega pesado comigo. A geração do tá puxado grita, né? Liderança permissiva fica tentando aliviar. No meio disso, maturidade vai sendo deixada só para depois, vai sendo adiada, crescimento é evitado, protagonismo é trocado por um conforto emocional gostosinho, fofinho, quentinho. Mas a verdade verdadeira, é que a responsabilidade, ela não dói. O que dói é o ego, dói o orgulho, dói a fantasia de que você poderia crescer sem ter que pagar esse preço da evolução, de que pode ser fácil, de que pode ser rápido, que tem atalhos, que tem hackzinho. O que machuca não é responsabilidade, não. É o confronto com a imaturidade. Concorda? Eu sou Alan Pimenta, esse aqui é o podcast Papo de Líder. E o grande ponto que a gente vai falar aqui hoje é sobre isso mesmo, sobre responsabilidade. Responsabilidade, ela não machuca, não. Machuca é ego ferido por uma cobrança que eu não aprendi a ouvir, que eu não passei antes, que eu não recebi de ninguém. Opa, algo aconteceu aqui. Ah, voltou. E sendo muito honesto, assim, e trazendo a verdade, eu tô aqui tentando olhar aqui, eu tô sem meu outro computador, então tô vendo aqui se tem comentários aqui em todas as redes. Nós estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook, X, para todo lado, né? Você está ouvindo essa gravação ou assistindo depois uma gravação, também estou no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Lembra sempre de dar um like, de colocar 5 estrelinhas, de deixar um comentário, deixar uma avaliação. Isso não só me ajuda nesse valor, se eu estou produzindo valor para você, se eu estou te ajudando de alguma forma, você me ajuda um pouquinho e faz esse papo chegar para mais gente. Porque nós estamos falando de construir uma nova liderança. Eu estou aqui fazendo a minha parte, às vezes a sua parte é só dar um like, porque isso ajuda a chegar a mais gente que também vai fazer essa transformação, tá? Mas voltando ao papo de honestidade, né? Falando sobre responsabilidade, assumir a responsabilidade é só o primeiro passo para a liberdade. Muita gente quer ser livre para fazer o que quer, mas liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é ter acesso a tudo que eu tenho vontade, todos os meus desejos, todos os meus sonhos. É conseguir acessar aquilo que eu realmente mereço. Tem gente que quer autonomia, mas sem o peso que a responsabilidade dessa autonomia carrega. Porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já diria o tio Ben, né? Então, não tem como eu colher resultado sem plantar. Não tem como eu olhar para tudo isso sem colocar realmente consistência na minha execução, sem colocar atitude, sem colocar ação. Não tem como eu ter reconhecimento sem ter entrega. Tem muita gente querendo reconhecimento sem entrega, querendo resultado sem plantio, querendo autonomia sem o peso da responsabilidade e querendo liberdade só porque sim. E não é disso que eu tô falando. Quando você foge da responsabilidade, você trava. E não tem líder de verdade que ainda acha que carregar responsabilidade é castigo, né? Responsabilidade não é peso, é privilégio. Entender isso faz toda a diferença. Responsabilidade é sinal de confiança, é a ponte para o próximo nível. O crescimento que você está evitando hoje, essa evitação vai te humilhar amanhã. Porque você vai buscar algo que você não conquistou. E na hora de você exigir esse espaço, todo mundo vai olhar para o lado e ver que você não mereceu esse espaço. É conquista, não é simplesmente alguém te dando algo. Agora, você sabe por que tem muita gente que ainda está preso nesse padrão de esperar muito, oferecendo muito pouco? E não é um joguinho de troca, não, tá? É um joguinho simplesmente de plantio, de compartilhamento, de conexão e de todos os dias estar buscando evolução. Isso é esse jogo da responsabilidade. Esse é um jogo da nova liderança que a gente fala aqui de certa forma todo dia, pegando pontos diferentes. Eu estou trazendo assuntos às vezes mais profundos, hoje um assunto quase filosófico, né? Mas também assuntos muito práticos, né? Por exemplo, alguns sintomas de quem ainda vê responsabilidade como dor. Pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua equipe, pode ser o caso do seu filho, seu marido, seu pai, sei lá. Mas uma pessoa que está lá reclamando constantemente que tudo é difícil, tudo é injusto, tudo são os outros. O problema é o de fora. Ou como diria Sartre, o inferno são os outros. Tudo é demais. Quem só reclama não consegue enxergar as oportunidades, não consegue enxergar o lado bom da vida. E tudo
tudo na vida tem lado bom e lado ruim. Eu posso focar para curtir esse lado bom, perceber e entender esse lado ruim também. Não é fingir que ele não existe. Ele existe, eu tenho que lidar com ele. Eu vou lidar com ele, vou me blindar dele, eu vou mitigar os riscos que ele tá envolvido, mas eu não tenho que ficar resmungando, falando que tudo que dá errado não é culpa minha. Se eu não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Vou sofrer com o mundo, vou chorar com quem reclama. Se tem duas pessoas que eu sugiro você não ser e evitá-las, e às vezes essas duas pessoas são a mesma, né? São as pessoas que reclamam e as pessoas que fofocam. Essas pessoas, elas não conseguem gerar valor nenhum para ninguém, nem para si mesmas, tá? Outro sintoma muito forte é o sintoma da dependência de validação. Aquela pessoa que só vale se alguém reconhecer. Só vai fazer alguma coisa se receber um aplauso. Se alguém chegar e bater a mão no ombrinho e falar muito bem. Tá tudo certo. Parabéns. Não. Quando a pessoa está vivendo nessa necessidade do reconhecimento, nessa necessidade de agradar, nessa necessidade de validação, ela... Para começar, ela está vivendo uma vida que não é a dela. Quando você está ali o tempo inteiro tentando agradar os outros, você provavelmente não parou para pensar quem você é de verdade. O que você gosta de verdade. E o que para você faz sentido de verdade. Se você está dizendo sim para todo mundo, com certeza absoluta não tem tempo para você dizer sim para si mesmo. Você não tem tempo para dizer sim para o que importa dentro da história que você está construindo. Então, um dos sintomas que eu trouxe aqui é a reclamação constante. Esse segundo, da dependência de validação, talvez seja o mais comum. Eu diria que grande parte da população está nesse nível de consciência que eu preciso ser amado o tempo inteiro. Eu preciso estar o tempo inteiro sendo validado. Eu estou o tempo inteiro com medo de não estar agradando, com medo das pessoas não gostarem de mim. Sendo que, por outro lado, as pessoas que realmente assumem com honestidade aquilo que gostam, aquilo que acreditam, quais são seus interesses e conseguem colocar autenticidade naquilo que fazem, muitas vezes, na hora de dizer não para alguém, vai gerar um desagrado sim naquela hora. Nem todo mundo gosta de dizer não, até porque as pessoas não estão acostumadas a dizer não. As pessoas estão bem mimadas, nós estamos bem mimados, né? Não é comum as pessoas dizerem não exatamente por medo. Na hora, a pessoa vai ficar chateada. Mas é fato, com o tempo, cada vez mais essa pessoa vai te respeitar, porque você tem coerência com aquilo que acredita e com aquilo que é seu foco. Eu vou fazer o que eu sou bom, eu vou fazer aquilo que faz sentido. Eu não vou perder tempo com as outras coisas. E aí eu vou ser reconhecido pelo que eu sou bom, vou ser reconhecido pelo que faz sentido. Eu vou compartilhar o que eu tenho de melhor o tempo inteiro. Se eu tiver que compartilhar qualquer coisa o tempo inteiro, eu não vou ser bom em nada, tá? Um terceiro sintoma é a procrastinação, que geralmente vem travestida de perfeccionismo, né? Então, por exemplo, já fiz centenas de entrevistas de emprego nesses meus 25 anos de caminhada de vida executiva, 25 anos liderando outros líderes. Então, às vezes, entrevistando pessoas para fazerem parte da minha equipe, entrevistando pessoas que vão fazerem parte da equipe dos meus liderados, dos meus gerentes, das pessoas que trabalham comigo, e sempre entendendo e percebendo o que as pessoas dizem e o que elas não dizem. E todas as vezes que alguém se diz perfeccionista, que é uma coisa que as pessoas adoram dizer numa entrevista de emprego, eu já pergunto assim: isso significa que você procrastina? Que você não cumpre prazos? Que é o que geralmente perfeccionistas fazem, né? Claro que aquela história do bom é inimigo do ótimo, antes feito que perfeito, também é uma ótima desculpa para fazer serviço porco. Não é nenhum nem outro, é fazer o melhor possível com o que tem agora. E não ficar esperando condições ideais, e não ficar esperando um mundo perfeito. Isso é desculpa para procrastinar. Tá sempre adiando o fracasso. Enquanto eu não começo, enquanto é só um projeto, enquanto é só uma ideia, não existe fracasso. E nós morremos de medo do fracasso. Só que só existe o sucesso se eu enfrentar esse medo do fracasso. Eu só consigo evoluir e construir e resolver e decidir e realmente liderar de verdade e provocar a minha equipe a fazer de verdade se eu enfrento isso de frente. Se eu enfrento isso de verdade. Isso exige de mim coragem. Então, perfeccionismo, 99,9% não é perfeccionismo. É só uma desculpa esfarrapada para procrastinação. Mais um sintoma muito claro é a dificuldade da pessoa em ouvir feedback. Ou ela se ofende, ou ela te devolve de um jeito reativo. É sempre um enrosco conversar com essa pessoa. Você é assim? Qual a frequência que você recebe feedbacks? Qual a frequência que você dá feedbacks?
Feedback é uma coisa que eu preciso receber com frequência para eu entender na minha própria pele o que é isso, eu perceber novos jeitos, eu preciso pedir com frequência o feedback e eu preciso oferecer com frequência o feedback. Eu tenho que marcar com a minha equipe uma conversa frequente, individualmente, com as pessoas, com uma frequência maior possível. Se for possível, uma vez por semana. Tá? Mais do que uma também talvez seja muito. Agora, menos do que uma vez a cada 2, 3 meses, se a pessoa tiver com resultado ruim, tiver com problemas comportamentais, menos do que 15 dias, é preocupante. Eu preciso falar com frequência, com verdade, com profundidade, baseado em fatos e dados, e uma forma de perceber se essa pessoa está nesse olhar de fuga da responsabilidade é como ela recebe feedback. É sempre o outro, é sempre a culpa é não sei quem. Não é comigo. Se não tem problema com você, então você não tem o que fazer, né? Vai continuar ruim, né? É isso que você está me falando? Claro que eu falo sempre, eu estou aqui tentando carregar nas tintas para você entender, mas claro que na minha conversa com alguém da minha confiança, é claro que é um olhar cuidadoso do outro, mas eu tenho que trazer o que tem que ser dito. E a hora que a pessoa fala, isso não é comigo, isso não foi minha culpa, isso olha só o que aconteceu que veio de fora, o governo fez isso, meu concorrente fez isso, olha só nesse dia choveu. Tá, então você tá me falando, você me trouxe que aconteceu por causa disso. Se nada é com você, então não tem nada para ser feito, né? Ou seja, vai continuar ruim, né? Você sabe que se continuar ruim, eu tenho que tomar uma decisão difícil? Do respeito. A pessoa precisa ter consciência do peso da decisão dela de não assumir responsabilidade. Assim, não tem nada que você possa fazer a respeito. Não tem nenhum pedaço seu que poderia ter sido diferente. Nesse mês que o concorrente fez isso, que o governo fez isso, que choveu, que fez não sei o que, parará. Tem alguém que tem a mesma posição que você, ou que faça algo parecido com o que você faz, que teve resultados diferentes? O que essa pessoa fez que você poderia ter feito? Se você tivesse feito algo diferente, poderia ter sido menos pior, vamos dizer assim? Ou tá vindo constantemente com resultado ruim e continua repetindo as mesmas coisas? É este o caminho que nós vamos seguir? Claro, o líder ele tem que provocar, ele tem que questionar, ele tem que engajar, ele tem que motivar, porém o líder ele não pode querer mais do que o liderado. Esse é um erro às vezes muito comum do líder se perder porque ele acredita tanto no outro, mas tanto no outro, que até o outro acha que não é possível ser daquele jeito que o líder quer. Mas é porque o outro não é que o outro não acredita, é que o outro não quer ter que assumir a responsabilidade por aquilo que tem que ser feito. Não quer assumir a dificuldade de sair do lugar. Ontem nós falamos um pouco aqui sobre desconforto, e é isso. Às vezes eu tenho que enfrentar o desconforto, tá? Então, essa expectativa de que alguém vai vir salvar ou facilitar, ou que de repente o governo vai parar de fazer isso, o concorrente vai parar de fazer alguma coisa, e que o meu chefe que é chato, só que todo mundo tá vendo que ele é chato, ele vai ser mandado embora, a hora que vier um outro ele vai dar uma aliviada. Essa expectativa de um salvador, de alguém que vai dar essa aliviada, também é reflexo disso, também é um baita sintoma. Então, tudo isso representa uma única coisa, que todos nós temos, em graus diferentes e para assuntos diferentes. Essa coisa se chama imaturidade. E é sim papel do gestor desenvolver a maturidade da equipe, provocar a maturidade da equipe. Mas como, Alan? Eu já falei aqui para uma pessoa da minha equipe que ela era imatura e foi um feedback muito difícil, o outro não entendeu. Claro que foi difícil. Se eu virar para você e falar assim, você é uma pessoa imatura, você vai olhar para mim e falar, você tá louco, eu nunca fui tão maduro na minha vida. Não, você tem que mostrar fatos e dados. Eu falar você é imaturo é um julgamento meu. E não tô falando de dar feedback sobre julgamento moralizante. Eu tô falando que você tem que dar feedback assim, qual que era o esperado e qual foi entregue. Qual era o resultado combinado, qual era a meta e o que foi entregue. Quais eram os comportamentos esperados e qual foi o comportamento ruim, diferente daqueles. Ou podemos falar também de feed forward, olhar para frente. Nós estamos buscando aquilo e ainda te falta isso. E olha aqui, fatos e dados. A pessoa vai se perceber imatura naquilo ali. A pessoa vai se provocar a buscar mais. Vai se colocar no desconforto. Vai buscar um desafio maior. Quem vai fazer o plano de ação para enfrentar o difícil é o outro. Não adianta o chefe fazer o plano de ação para o funcionário ou para o colaborador, como gostam de falar, né? Bom, um dia eu vou fazer um post só sobre a palavra colaborador, já está merecendo um papo sobre isso profundo, sempre que lá vem história. Mas enfim, não vou abrir esse parênteses não, que aqui é para o papo ser rápido. Mas enfim, essa conversa tem que ser feita, o líder provocando, o líder questionando, o líder perguntando, e o liderado entendendo e chegando às próprias conclusões e montando o próprio plano de ação. Ele tem que querer.
Se não for suficiente, você fala, você acha que isso vai ser suficiente? Eu acho. Então vamos combinar no dia tal pra gente voltar aqui pra ver como é que tá a evolução desse plano. E você vai acompanhando, vai vendo a execução, vai vendo, tá vendo, olha, você fez tudo, tava no plano, não veio o resultado. O problema tá onde? E você vai questionando até o outro entender que não deu. Se chegar com uma demissão, não vai ser surpresa. Você ofereceu todas as possibilidades. Você ofereceu ajuda. Você ofereceu provocação. E o outro vai também evoluindo. Porque, assim, a gente, para crescer, para evoluir, para desenvolver a nossa maturidade, a gente precisa ter, sim, um olhar de desafio, a gente precisa ter, sim, um olhar de quem quer mais, a gente precisa ter, sim, um olhar de que não vai ser uma caminhada simples, levinha, molinha, não. No final das contas, eu preciso assumir essa responsabilidade para poder sair do lugar. Quem foge da responsabilidade está assinando um contrato com a estagnação. Essa pessoa, ela tem que entender que, sim, o melhor dos mundos é ela continuar onde ela está. Que o mais comum, para quem está aqui fugindo da responsabilidade, é ser atropelado. Continuar onde está significa que o mundo está evoluindo ou não, né? Mas dá para virar o jogo. Você se sentiu nessa posição, tem alguns movimentos simples, tá? E nada indolores. Nem sempre vai ser fácil, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer, mas é simples, tá? E tem alguns movimentos, vou trazer para você 5 movimentos bem simples, 5 atitudes assim que transformam de verdade responsabilidade em liberdade. Você assume a responsabilidade e essa responsabilidade que você assumiu te liberta, tá? Primeira delas, assim, e essa é mudança de jeito de pensar mesmo. Parece uma mudança de linguagem, mas é mudança de modelo mental. É você substituir na sua cabeça o quem é o culpado por o que é que eu posso fazer a esse respeito. Toda vez que a solução de um problema, a primeira linha, for procurar culpados, o foco não é o problema. O foco muito menos é a solução. E sempre, a pergunta certa muda tudo. Você tem que assumir a parte que te cabe sempre, dar visibilidade da parte que não te cabe para aquelas pessoas que você possa influenciar, mas ali não é sua responsabilidade, não é sua tarefa. Você mostrou, você deu o contexto, você mostrou que assumiu a sua parte, agora se o outro vai assumir a parte dele, aí é responsabilidade dele. Se você é gestor dessa pessoa, você tem que acompanhar, você tem que cobrar, você tem que entender que aquilo faz parte do escopo do papel dela, tá? Então, primeira parte é eu assumir o meu papel. Inclusive, na hora que eu vou dar um feedback para alguém da minha equipe, que essa pessoa não está indo bem. É óbvio que tem um papel meu ali. Eu sou gestor. Eu contratei, eu avalio, eu capacito, eu motivo e eu que mando embora. É óbvio que uma pessoa da minha equipe que não está funcionando, que não está com um bom comportamento, que não está entregando resultados, a responsabilidade é minha. E na hora que senta nessa conversa, qual que é a minha responsabilidade que eu tenho que assumir para o outro? O que eu vou dizer que eu vou fazer? Qual a ajuda que eu vou oferecer para esse plano de ação que está sendo construído? Porque só jogar para o outro não funciona. Eu não estou passando nenhuma boa mensagem para ele. Eu estou falando para ele assumir o dele, mas eu não assumi o meu. Qual a credibilidade, qual a integridade minha nessa conversa? Entendeu? Segunda atitude aqui para você mudar de forma muito simples. Para de esperar a condição ideal. Nós estamos falando aqui o tempo inteiro que a nova liderança, ela lida com o mundo real, não o mundo ideal, não como eu gostaria que fosse. Tá? A velha liderança criava padrões, e muitas vezes esses padrões eles eram inalcançáveis e mesmo assim não interessa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você é pago para fazer, não para pensar. Isso é mentalidade industrial. Isso é passado. Não cabe em 99% dos casos mais. E 1% que ainda cabe está morrendo. Isso é o que eu delego para a máquina. Eu vou lá, programa e faça desse jeito. Não questione, só faça. Seja um algoritmo, um robô, um sensor, uma inteligência artificial, não interessa. O que sobrou para a gente? Situações complexas. Que eu vou precisar decidir, que eu vou precisar pensar. E aí não adianta eu lidar com o mundo imaginário. Lidar com o mundo real, do jeito que ele é, como as pessoas são, como o problema se apresenta, tá? A responsabilidade de verdade, ela começa com o que eu tenho agora, com o que eu sou agora. O que eu posso fazer o melhor possível com isso? Com o que eu sou agora, com o que eu sei agora, com o que eu tenho de recurso agora, com a equipe que eu tenho agora, com o concorrente que eu tenho agora, com o governo que eu tenho agora, com o clima que eu tenho agora. A ação ela tem que ser muito maior do que a desculpa. E quem geralmente é muito bom em dar desculpas não é bom em mais nada, né? Vamos combinar. Bom, mas vamos lá. Uma terceira atitude que muda tudo. Você entender que ser cobrado é sinal de importância. Gente relevante não é cobrado. Gente relevante é escanteado. Se alguém não acredita em você, vai te cobrar por quê?
entendeu? Se espera alguma coisa de você é porque acredita em você. Você está sendo cobrado é porque alguém ainda acredita em você. Se você ficar só reclamando que é cobrado e não fizer nada a respeito, acredite, você vai parar de ser cobrado. Seja porque sua empresa faliu, seja porque seu cliente desistiu de você, seja porque seu gestor já está procurando alguém para colocar no seu lugar. Por que alguém ficaria com alguém que eu não posso cobrar, que não vai me trazer resultado, que não tem interesse em melhorar, não tem interesse em evoluir? Do mesmo jeito que eu, como gestor, eu tenho a responsabilidade de movimentar, o seu gestor também tem. E você precisa assumir isso com a sua equipe também, tá? Bom, um quarto ponto parece simples. É simples, na verdade, mas também, como é uma mudança de modelo mental, muitas vezes é mudar como a pessoa é a vida inteira. E nós estamos numa sociedade que forma a gente assim o tempo inteiro. O quarto ponto tem a ver com eu encarar o desconforto sem vitimização. Ah, Alan, mas você está falando que tudo é mimimi? Não, mas eu estou falando que tem muito mimimi. Tem muita gente que classifica como mimimi simplesmente o outro não fazer o que eu gosto. Isso é mimimi dele, do gestor. Isso é reflexo de gente mimada, que precisa ter todas as vontades atendidas. E não é isso. Eu tô falando que sim, que existem problemas e existem problematizações. Eu não vou ser quem problematiza. Eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer. Encarar que vai ser desconfortável, sim. É uma jornada de desconforto, é a jornada do crescimento, a jornada de solução de problemas, tá? E eu entendendo que se tá difícil, ótimo. Como eu disse, não tem que ser fácil. Se tá fácil, desconfia. Vai ser difícil, mas pode ser leve, pode ser divertido, pode ser simples, porque eu tenho que escolher poucas e boas coisas. No final das contas é isso. Agora, essas poucas e boas coisas, para eu realmente evoluir nelas, tem que ser difícil, tem que ser puxado. Sim, ser puxado não é eu trabalhar 20 horas por dia, não. Eu trabalhar com foco nas poucas horas que eu for trabalhar e me dedicar àquilo. Nas horas que eu me dedico a decidir, pensar, nas horas que eu me dedico a executar. Então, se está difícil, é ótimo. É sinal de crescimento. Só não transfere essa dor que é sua para alguém carregar. Essa dor é sua. Pega que é teu. Então, faz parte da evolução de qualquer pessoa. Deitar e encarar. Muitas vezes a gente vai adiando, a gente escolhe quais dores que a gente topa e quais dores que a gente não topa. Que aí vai ter clareza para você que eu não estou naquele lugar ali que o outro tá, porque eu não topei passar pela dor que o outro topou. Eu não topei passar pela jornada que o outro topou. Ah, mas o outro tá ali só porque fez um cambalacho, tá? Eu não topei fazer cambalacho, então tô bem aqui onde eu tô. Ah, o outro tá ali, mas ele trabalhava 50 horas por dia. Hoje em dia tá cada dia mais difícil alguém que trabalha 50 horas por dia, até porque esse dia não tem 50 horas, mas 50 horas na semana conquistar algo muito grande, porque não tem cabeça para pensar e tomar uma decisão que preste. Não é o excesso de trabalho que vai levar cada dia menos gente para um lugar interessante, tá? Mas suponhamos que eu olhe lá e fale assim, ele tá lá, mas ele trabalha 15 horas por dia. Eu não topei trabalhar 15 horas por dia, eu tenho que olhar e falar, tudo certo. Eu não quis estar lá porque eu não quis passar por essa jornada. Só que se eu quero alcançar meus sonhos, alcançar uma evolução pessoal, espiritual, profissional, eu vou ter que encarar jornadas que serão difíceis, tá? E aí, um quinto ponto é eu praticar uma autoexigência saudável. Tem gente que vai para autoexigência que não é saudável, que se chicoteia, que se maltrata. Não, eu tenho que comemorar minhas pequenas vitórias, eu tenho que acreditar que eu consigo um pouco mais, eu não posso me contentar com meus limites atuais, mas eu também não vou tentar estourar todos os meus limites em todas as minhas áreas da vida. Eu tenho que escolher algumas poucas coisas que eu vou colocar minha energia e todos os dias provocar esse meu limite, tá? Isso a gente fala muito lá no nosso programa RX12, por exemplo, que é um programa realizando com excelência em 12 semanas ali. Eu vou olhar várias áreas da vida, sempre assim, todas direcionando para o profissional, como é que eu executo melhor, como é que eu construo melhor, mas no final das contas não tem como eu crescer só uma área da vida, eu vou crescer todas. Ali a gente olha 12 áreas da vida e a gente evolui junto em 12 semanas, como um mergulho profundo nisso. Então, a pessoa precisa se autoexigir, não é para se punir, mas é para se lapidar. Um diamante também, ele não vai ficar bonito com carinho, não. Ele vai levar umas lapadas ali. Ele vai levar umas lambadinhas de lado para ele ficar bonito, brilhante e ter realmente valor reconhecido. Uma rocha com diamante dentro, ela não tem reconhecimento. Tem que passar pela lapidação. Ou como bem diria Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. A gente precisa às vezes enfrentar um desconforto. Não significa que a minha vida não tenha que ser feliz. Se não for, tá errado. Não tá valendo, tá?
Gente que quer crescer no jogo não foge da responsabilidade, corre em direção a ela. Eu quero mais responsabilidade. Assumir, a hora que ficou fácil, ensino e delego para minha equipe. Me dá agora outra responsabilidade, me dá mais dificuldade, me dá mais desafio. Então, essa frase responsabilidade dói, que virou uma desculpa institucionalizada, né? A gente vê gente negando a responsabilidade de assumir um cargo maior, gente negando a responsabilidade de assumir coisas mais estratégicas. A real é a seguinte: o que dói é crescer. Crescer é a responsabilidade em forma de atitude. E a dor que você sente é só o atrito entre quem você é e quem você deveria ser, né? Eu tô aqui toda semana trazendo conteúdo sobre liderança, falando profundamente, por exemplo, nas nossas Leader Classes, toda quarta-feira. Semana que vem tem o nosso workshop sobre liderança prática. Eu estava falando dele na segunda-feira, mas vai ser na quinta-feira, tá? Na semana que vem, especialmente vai ser na quinta-feira. A gente precisa mergulhar fundo nisso. E eu tô te convidando para vir aqui, ó. Não tô cobrando nem um centavo por esse podcast, não tô cobrando nem um centavo pelas minhas aulas. No RX12, nos nossos programas de imersão, claro que ali tem uma cobrança de um valor, porque são essas pessoas que fazem parte dos programas pagos, possibilitam trazer conteúdo de qualidade aqui também de forma gratuita. E é claro que ali eu consigo fazer um acompanhamento mais próximo, ali tem uma construção que é semana a semana, a gente vai evoluindo essa maturidade e essa dificuldade ao longo das semanas. Às vezes eu vou olhar o mesmo assunto na semana 2 e na semana 9, só que na semana 9 de um outro jeito, que você não teria condições de entender e aplicar na semana 2. É tudo muito bem construído, tá? Mas enfim, o dia que você enxergar como chave de acesso essa responsabilidade, que você tem que se desenvolver, que você tem que assumir mais, que você tem que enfrentar esse desconforto, e que isso não é porque você não tem tempo, não é porque já está pesado demais que você não assume, aí você vai ver que tudo muda, porque são escolhas. A nova liderança não terceiriza para o outro a culpa das coisas não estar acontecendo com ela mesma. Ela assume, ela constrói, ela lidera. E cresce com a dor até essa dor virar força. É a tal da antifragilidade. Já ouviu falar? Então a pergunta final aqui para o nosso bate-papo de hoje, lembrando que eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia, é: você está fugindo da responsabilidade ou você está usando ela realmente para acessar seu próximo nível? Qual é seu próximo nível? Você tem consciência disso? Você quer? Ou você vai continuar vivendo essa mentira de que a responsabilidade dói? O que realmente machuca é quando você cresce. Que tal se machucar de uma forma consciente, controlada e alegre? É esse o meu convite para você. Beijo para você, um bom final de semana e a gente se vê de novo segunda-feira aqui com Papo de Líder.